necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário de toda essa internet. É o Necessário Podcast, Yuri. Necessário, Renê. Muito necessário, meu amigo. Você tá de brincadeira. Que coisa maravilhosa, cara. Eu não estava aqui no último, William. Ficou com saudade? Eu fiquei com saudade, cara. Vocês não me chamaram, fizeram na empreita aí. Hoje, exclusivamente hoje, nesse dia de gravação, eu não fazia questão de você vir, ainda mais com essa roupa que você tá. Cara, mas eu estou reluzente. Que raiva, cara. Que ódio. Troca, ô editor. Um lado pro outro. Ô editor, faz favor pra nós, editor. Troca Coisa lá. linda aí, ó, meus amigos, ó. O editor vai colocar outra roupa em você aí. Coisa maravilhosa e só iniciou o ano. Nesse exato momento em que nós gravamos aqui, aconteceu uma coisa inédita. O São Paulo ganhou do meu time e é por isso que ele veio aqui fantasiado, Renê. É, brincadeira, hein, cara. Mas o editor vai fazer uma Pior de gentileza, tudo, vai cara, trocar lá. que tem 3 corintianos na minha frente. Que maravilha, cara. Aí, ó, é o único momento de alegria do ano. O ano tá começando, né, cara? Então, aproveite. Hoje muito feliz porque é o episódio de número 80, meu filho, e é o primeiro episódio do ano com ele. Ele que vocês pedem demais. Ele que é conhecido aqui no canal. Ele que é o Boca de Mel, né? Mais conhecido como Beiço. É o Beiço. É ele, pastor Elias. Ó, o Beiço desse negão. Aí, gente boa, tamo na área de novo, né? Olha só, gente, boca de mel é pra acabar, hein? É nóis, como diz o pastor Dene, é nós. É nós. Muito feliz de receber o pastor Elias aqui. Amém. Gente, estamos muito felizes. Ano só tá começando e tem muito assunto bom pra gente falar hoje aqui. Mas hoje, antes de tudo, eu quero anunciar pra vocês o patrocinador que tá chacoalhando o bambuzal nesse episódio, Yuri. Aquele que mói. Aquele que mói. Que é a MB Corretora de Imóveis lá do meu querido Renê. Opa, aí sim. Que é isso? E tá chegando com força em Foz do Iguaçu com novidade. Olha só. É? O novo empreendimento que a MB tem exclusividade de venda é o Edifício Jardins, aqui em Foz do Iguaçu. Quer saber mais detalhe? Liga nesse número aqui, você vai falar diretamente comigo. Gente, oportunidade para investidor, hein? Um edifício de 12 torres, 44 apartamentos de 2 e 3 quartos. Então, mais informações, liga nesse número que eu vou mandar toda a informação completa para você. É isso aí, minha gente. É só ligar pro Renê, você que quer investir, você que quer morar aqui em Foz do Iguaçu. Não sei se você sabe, mas Foz do Iguaçu é um cartão postal de uma das maiores maravilhas do mundo, que é o Necessário Podcast. Então, se você quiser vir conhecer Foz do Iguaçu, né? É só investir no imóvel aí, né, Renê? É só investir no imóvel. Tem gente que tá vindo pra cá. O pessoal tá vindo de longe. Você tá sabendo já, não? Tô sabendo. É, tem um pessoal que tá vindo da Alemanha. Da Alemanha, né? Isso é sério, hein? Tá vindo da Alemanha, vai passar uma temporada conosco lá para conhecer a nossa igreja, para conhecer aqui o estúdio, conhecer Foz do Iguaçu, Cataratas, o estúdio necessário e muito mais para vocês. É isso mesmo, gente. Então, MB Corretora de Imóveis, é só você ligar aí. O segundo recadinho é pra você, meu filho, que esse aqui é subimportante também, cara. É muito importante. Qual que é? É você que quer ofertar no Necessário Podcast, gente. Você tá vendo esse banner que tá passando maravilhoso aqui embaixo? Com esse contato @redenecessario.com.br é a chave Pix aqui do programa Necessário. Gente, você que quer fazer uma oferta, você que quer abençoar o Necessário de alguma forma material, que eu sei que tem muita gente que ora por nós e também é muito bem-vindo as orações. Mas, gente, precisa comprar um monte de equipamento aqui ainda. Precisa comprar uma estrutura para que a gente consiga finalmente fazer os nossos programas ao vivo. Então, para que você nos ajude a fazer isso, é só você fazer uma oferta aí no Pix, cara. Manda um Pix para nós que tá tudo certo, porque é muito rápido, né, Yuri? E totalmente necessário, né, cara? O Renê, eu acho que uma vez já fez o levantamento aí para deixar esse estúdio aqui com as gravações tudo ao vivo, que fica em quantos dígitos mais ou menos, Renê? A gente tá falando aí de 6, né? Então você vê como é necessário fazer o Pix. Então é isso, gente. Manda, você que quer ofertar, manda uma oferta pra gente, que eu tenho certeza que vai nos abençoar bastante.
e vai nos fortalecer aí nesse ano de 2025 para muita coisa que a gente vai fazer. 120 mil inscritos. Então faça uma oferta no Pix que vai nos abençoar muito, né, Renê? Com certeza, é importante. Não tem editora que Essa manda galera o é negócio. demais, cara. Tá louco, Essa galera cara? aqui é Esse demais. povo é terrível. Ele tá rindo porque eu cortei tudo que ele falou. Agora, Brincadeira, hein, cara? Mas é isso, manda uma oferta pra nós porque vai ser de muita bênção pra nós aqui. Mais uma nota explicativa pra você, preste muita atenção pra você que tá me assistindo aqui, que tá cobrando, que tá mandando recado pra gente falando: cadê o episódio de 100 mil? Cadê o episódio comemorativo de 100 mil? Cadê, gente? Já passou, já estão em 120 mil, já passou de 120 e não saiu ainda esse episódio. Olha, eu estou arquitetando tudo para que a gente consiga fazer ao vivo. Até agora, eu não consegui. Então, eu já vou falar para você uma coisa. A gente tem que conciliar 4 pessoas diferentes, com 4 agendas diferentes em um único dia. Então, isso já não é fácil. Né? Pegar todo mundo que vocês querem que esteja aqui, não dá para juntar esse povo tudo rápido. Segundo, se eu não conseguir fazer ao vivo, eu vou fazer ao vivo no chat, mas eu vou te presentear com esse programa. Nem que eu grave ele em 2 partes, mas eu vou trazer todo mundo aqui junto e a gente vai fazer nos próximos dias já esse episódio do 100 mil. Beleza? É por isso que não saiu ainda, mas a gente não esqueceu não. Mais um recadinho é para você que ainda não se inscreveu lá no canal do Necessário Comentar, que tá nascendo lá, que é o segundo canal do Necessário Podcast, onde nós vamos comentar vários assuntos, vários comentários, várias perguntas levantadas nos comentários aqui do canal oficial. Vai ser respondido por lá, tanto por mim quanto pros convidados que estão chegando aí. Então se inscreva nesse canal. E o último recado é para você que ainda não se inscreveu aqui, meu filho, no canal principal do Necessário Podcast. Se inscreva, abençoado. Tá vendo esse sininho que tá passando aí embaixo? Clica no sininho, porque toda vez que a gente lançar um episódio, vai chegar notificação para você e você vai poder conferir na íntegra, né, Renê? Que maravilha, hein? É importante. Lembrando, aproveitando, eu quero agradecer, porque a galera tá chegando lá no Instagram. O pessoal tá entrando no Instagram, tá adicionando. Gente, muito bacana, legal. Vamos estar com a gente, que bastante informações vai sair de lá também. Tá difícil cara, hoje. O cara é insuportável. Não, o cara é insuportável. Gente, ô William, pra galera entender, eu tô falando aqui pra câmera e ele tá olhando pra mim, né? E aí cara, trava, aí não vai. Aí vocês não conhecem o pastor Elias. É terrível, gente. Eu tô olhando só, velho. O que viu? O cara, meu pastor, há 18 anos, ele só tá olhando. É tipo olhar de pai, você tá ligado? Aquele olhar de pai assim, gente, ele só olha, você sabe o que quer. Ele fica resmungando no microfone. Resmungando enquanto o outro tá falando pra tirar nossa atenção. Mas agora nós vamos falar com ele e vai dar tudo certo, certo? Esses foram os nossos recados. Se você comentar aqui embaixo, a entrevista começa a partir do 1 minuto e 10, eu vou te bloquear. Vou bloquear você, vou excluir seu comentário. Já tô te avisando. Já excluí, já era pra gente estar com 200 mil inscritos. Eu tô excluindo. 80 mil. 80 mil já escreveram isso, eu excluí. Esse homem é terrível, pastor. Você não tem jeito, não. Memória boa e coração duro. Vem por aí. Assim não, moço. Pastor Elias Mendes, felicidade ter você aqui mais uma vez. Cara, o que eu vou falar aqui? Eu tô muito feliz mais uma vez, né? Tá com essa galera aí, gente, do podcast. Cara, eu já tava com saudade, meu. Pelo amor de Deus, só assistindo e tá ali interagindo com a galera, mas nada é tão bom quanto estar presente aqui com esse pessoal abençoado aí, né? Demais, pastor. Eu te mostrei algumas respostas de comentário lá que... Você gostou do aquecimento? Gostei. Foi muito boa, viu? Tem umas respostas boas lá, você acha? Tem, rapaz. O homem não é o popó, mas ele dá umas pancadas boas lá, hein? É complicado. Gente, muito feliz de receber o pastor Elias e hoje nós vamos falar de um tema escolhido pelo próprio e escolhido por vocês também nos comentários, que talvez é o tema que a gente mais aborda nesse programa, é o tema que a gente mais fala, mas hoje nós vamos falar mais minuciosamente, vai fazer uma coisa mais minuciosa, meu filho. Estamos falando de batalha espiritual, pastor. Ai, gente do céu. Será que você tem consegue? De gente chamando para esse assunto, né? Esse tema. Batalha espiritual tão polêmico, né? Nós estamos aqui para mexer nisso. Vamos falar um pouquinho, né? Sem medo. Sem medo, vamos para lá. Então eu já começo fazendo uma pergunta para ti. Vambora. De praxe. Aquela pergunta que tem que ser de praxe nesse quesito batalha espiritual. Libertação
batalha espiritual, demonologia, é tudo a mesma coisa? É tudo um pacote? É a mesma coisa? Não. Aí nós já vamos encontrar uma grande barreira, uma grande batalha aí nessa questão de visão, né? Com relação à batalha espiritual, libertação e demonologia, elas são distintas, né? Elas, embora sejam muito parecidas aí, mas elas não são a mesma coisa. Tem gente que engloba tudo no mesmo pacote e diz, não, é tudo a mesma coisa. Não. Não é um caminhão de japonês, não, é tudo mesmo. Não. Cada um aqui tem a sua área, tá bom? Vamos pegar aqui batalha espiritual. Primeiro, o que é batalha espiritual? Muita gente acha que batalha espiritual é uma guerra entre Deus e os demônios, Deus e Satanás, Deus e o diabo. Não tem nada a ver com isso, tá? Não faria sentido, né? Se tivesse uma guerra dessa, aí que Deus é esse nosso, né? Que ainda não teria vencido, né? Primeiro que o diabo já é perdedor, ele já foi vencido. Em nome de Jesus já foi vencido. Então, assim, a gente precisa entender. Primeiro, batalha espiritual é diferente de demonologia. A batalha espiritual vai falar da nossa guerra diária, tá? Os nossos confrontos, a nossa luta com as forças do mal. Não é uma batalha de irmão contra irmão, né? O próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, né? Ele vai catalogando ali, vai colocando a hereditariedade, vamos dizer assim, né? Colocando a cadeia ali de confrontos que a gente vai travar contra o inimigo, tá? Isso é batalha espiritual. Todos nós, todos os dias, vivemos uma constante luta espiritual, uma batalha espiritual, tá bom? Agora, quando se trata de libertação, já é diferente. São os efeitos trazidos pela ação do pecado e a ação do mal na vida do indivíduo. Então, a gente vai trabalhar o indivíduo, libertando ele das consequências do pecado, de tudo aquilo que se aglomerou na vida desta pessoa. Em consequência, nós temos a demonologia. A demonologia já é uma outra área. Ela vai estudar os inimigos. Ela vai tratar de nos ensinar como conhecer o inimigo, o poder de fogo no inimigo. Tudo dele a gente passa a conhecer para a gente poder encarar uma batalha, uma luta, um confronto, né? Com muito mais raciocínio, com inteligência. Por isso não é à toa que nós temos hoje o chamado serviço de inteligência, o serviço secreto, não é mesmo? Para poder saber como agir, como atuar, como confrontar com as forças do inimigo. Essa é a definição dessas três áreas. É isso aí, ficou muito bem explicado pra ti. Entendeu aí, William? Ficou explicado pra ti aí, né? Se tiver dúvida, eu tô aqui, gente. Vambora. Pro pessoal de casa, pastor, como saber que eu tô passando por uma batalha espiritual? Porque, digamos que o espiritual é algo que a gente não possa ver no físico. Certo. Certo? Então, como saber que eu tô passando por uma batalha espiritual? Você primeiro vai ter que ter um diagnóstico do que você está vivendo, né? Eu não consigo dizer superficialmente sem saber o que a pessoa está passando. Mas vamos pegar aqui a título de, vamos dizer assim, uma pessoa que está vivendo uma guerra interior, um conflito consigo, né? Enfrentando angústias, enfrentando opressão. Isso é típico de uma espécie de batalha espiritual. O inimigo está acuando essa pessoa, está perseguindo essa pessoa, está ali confrontando essa pessoa, agindo, interagindo na vida dela. Então, isso é muito parecido, é muito típico de uma batalha espiritual. Entende? Basicamente falando. Pastor, a batalha espiritual, ela pode acontecer no sonho, quando a pessoa está descansando, enfim, naquele sono REM, aquele momento de descanso? Pode. A gente consegue entender que batalha espiritual, ela se coloca em diversos níveis, né? E dentro dessa ideia de níveis, a gente vai encontrar também batalha espiritual no sono, num sonho, não é mesmo? A gente vai encontrar em diversos meios a batalha espiritual em ação. A gente guerreia até dormindo. Pode ter certeza que até dormindo nós estamos guerreando algumas vezes ali, tendo uma batalha espiritual.
não é mesmo? E tem algum ponto específico onde a gente consegue identificar com bastante clareza que aquele sonho em específico não foi um sonho, mas sim uma batalha espiritual? Ou foi aquela coisa que você dormiu, comeu uma feijoada e dormiu e não conseguiu descansar direito? Primeiro que um sonho de barriga cheia, que a gente chama, né? É aquele sonho sem pé e sem cabeça que você, buscando todos os meios interpretativos, não vai chegar a conclusão nenhuma. Então a gente já logo diz, só pode ter sido de barriga cheia. Agora, quando a gente sonha com alguma batalha, alguma coisa que está se desencadeando no sonho, e no meio daquele sono que a gente está vivendo, e que isso vai trazer uma resposta física. Ao acordar, você vai sentir, inclusive, as marcas desse sonho, desse pesadelo, dessa guerra travada ali, pode sim estar sendo desencadeada aí uma batalha espiritual num nível elevado ali. Esse alguém pode ter travado uma guerra mesmo muito forte. Eu trato de pessoas que têm me relatado que acorda marcado. Imagina, o corpo todo surrado de uma guerra travada mesmo. Então, isso é batalha espiritual, uma guerra mesmo. Isso, eu já ia te perguntar, muito parecido com o que você acabou de falar no final, porque se a gente prestar atenção no título que a gente está falando, batalha espiritual, obviamente a gente vai relacionar o espírito. O meu espírito está sendo... Mas assim, uma batalha espiritual, ela tem resposta no corpo físico também? Claro que tem, é claro que tem. Porque assim... veja bem, a batalha, qual a diferença de batalha e guerra? Não é mesmo? Batalha é algo que a gente faz, a gente batalha com um propósito, a gente tem um alvo, a gente tem algo proposital ali, a gente está batalhando contra algo. A guerra é o pacote de batalhas que a gente vai enfrentar, das mais diversas áreas, entende? Então assim, esse corpo aqui, ele carrega consigo, né, as ações do espírito. Então imagine que eu estou indo para a guerra, eu estou indo batalhando. Eu vou ter respostas aqui no meu físico. Claro que eu vou ter batalhas que eu vou travar e eu vou ter resposta. A resposta é mais ou menos assim. Por exemplo, alguém que está fora de ritmo, né, e voltou a jogar bola. Hoje falamos disso aqui no estúdio. O pastor William disse assim, cara, eu ainda estou sentindo algumas... consequências do último futebol, haja visto que a gente estava de molho algum tempo aí, né? E então, aquilo ali foi uma batalha em campo, jogando bola, né? É uma luta ali para ver quem ganha, né? Onde você vai empenhar força, você vai correr, você vai driblar, né? Vai deixar o oponente ali com as costas meio doloridas, dependendo do drible que vai dar, né? Vai dar uma meia-lua, um chapéu, vai ter que correr. Hoje o Yuri falava disso, né? Ele não quis perder aí numa meia-lua, mas levou naquele dia, não teve jeito, né? Então, a resposta que o camarada tem é o cansaço, a dor, o corpo já dolorido, porque essa foi uma batalha, entende? Então, fisicamente a gente terá resposta sim, a gente ficará sentindo isso em pele, não tem como, vai sentir na pele. É um assunto bem complexo, porque você sempre vai encontrar pessoas com problemas físicos que às vezes como o próprio pastor Elias disse, é doença psicossomática, é algo que está na mente, é algo que está de ordem natural, mas a linha é muito fina, essa questão de natural e espiritual, né, pastor? É muito fina, mas assim, toda e qualquer batalha que a gente trava é como que se baseada ao natural, vamos se dizer assim, é uma guerra entre dois naturais, num cabo de guerra. Alguém venceu isso, a gente vai sofrer ali 2, 3 dias marcas daquele exercício que a gente travou ali. Mais 3 dias, 4 dias se foi. O corpo ele já cobrou ânimo de novo e eu me restaurei. Se prossegue isso, se isso é algo que progride, está sempre em evolução, então logo a gente entende que não é apenas uma batalha espiritual. Nós já vamos ter um diagnóstico de que alguma coisa está fora de sintonia aí, porque se persiste, já deixa de ser uma batalha espiritual, porque alguém que está vivendo já um fator libertativo. É diferente. A linha é muito fina, exatamente, entende? Opa, peraí, então já deixa de ser uma batalha espiritual para se definir de fato como alguém que está vivendo
uma situação de uma cadeia, de uma prisão espiritual, alguém que está vivendo aí um fator libertativo. Que impressionante. Pastor, a oração, eu orando por alguém, eu posso entrar numa batalha ou numa guerra que não é minha? Acredito que sim. Isso é possível? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Toda vez que a gente olha, por exemplo, o Daniel, né? O Daniel orando, né? Clamando. Daniel, ele literalmente encarou desafios de guerra ali. Imagina que uma resposta que ele precisava gerou uma guerra lá em cima, no Shambhala, né? Os demônios estão tentando impedir uma resposta de chegar ali para ele. Então tem uma guerra desencadeada aí. Pensando desse ponto de vista, hoje eu tenho uma cautela, eu não faço isso. Tem muita gente que diz assim, olha, você pode entrar nessa guerra comigo? Eu não entro. Eu vou pedir a Deus, eu vou clamar a Deus, até porque eu não sei a que nível essa guerra está se desenvolvendo. Por que esse alguém está dentro dessa guerra? Que batalha é essa que esse alguém está enfrentando? Não seria, de repente, apenas uma guerra ou um tratamento de Deus com esse indivíduo e eu vou colocar a mão aonde eu não deveria colocar? Não, eu vou entrar nessa guerra aí, eu vou orar junto com você. Negativo. Nem sempre eu faço isso. Eu digo, primeiro eu vou conhecer, eu vou buscar entender um pouquinho, vou ter um diagnóstico da situação para mim dizer, olha, de fato eu vou guerrear contigo, eu vou orar com você, eu vou fazer isso. Agora, desapercebidos, muitos chegam e dizem, não, vou entrar contigo nessa peleja. Vai, então vai lá. Entra lá, você nem sabe o que você vai enfrentar pelo caminho, vai se arrebentar tudo, porque, meu amigo, não é simplesmente chegar e entrar no campo de batalha desavisado, vou guerrear, vou orar, vou entrar nessa... Eu tenho muita cautela, particularmente. Se alguém discorda de mim e diga, não, você está errado, eu acho que você está supervalorizando as forças do mal, beleza, eu não vejo como supervalorização, eu vejo como cautela, com cuidado, com racionalismo, sabe? Eu não quero operar como alguém de peito aberto, chegando dizendo eu sou o bambambam, e depois no primeiro dardo inflamado eu vou cair ao solo, de jeito nenhum. Então eu tenho muito cuidado. Eu posso sim estar comprando um grande problema, encarando guerras que não são minhas. Como uma frase que eu vi certa vez, né? É muito melhor você errar por excesso de cautela Exatamente. do que por muita confiança, né, cara? É melhor você ir com cautela, porque... Pastor, uma questão aqui no programa que já foi muito debatida e a gente encontra muito comentário, muito mesmo, depois do crescimento aí que o canal teve, muita gente nova chegando, várias vertentes, divisões e tal... muito polêmico um assunto assim, ó. Eles colocam lá, não existe processo de libertação e nem batalha, porque Deus é o Deus da batalha, porque uma palavra de Deus anula tudo, acabou, e é no estalar de dedos, e não existe esse processo. O que o pastor poderia responder para o povo que pensa dessa forma? Olha, já vou aproveitar para fazer o meu merchandise aqui, né? Agora, no mês de fevereiro, tem um lançamento do meu novo e-book que eu escrevi agora, estou terminando, concluindo agora, a parte final. Eu vou falar exatamente sobre essas questões processuais da libertação. Entende? Deus, ele simplesmente, uma palavra, gente, não é a questão da ordem. Não é a questão do poder que está em xeque. O poder da voz de Deus é imensurável, é inquestionável. Davi diz que a voz dele no Salmo 29 ela é poderosa. Ele diz, olha, tributai ao Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Aí ele começa a enumerar lá o poder da voz de Deus. Ela separa a labareda de fogo, ela faz tremer o deserto, de Cádiz, né? Ele faz as servas parirem. O poder da sua voz é poderosíssima. O que está em questionamento não é o poder de Deus. Na libertação, o poder de Deus é inquestionável. O que é questionável na libertação, e aí é por isso que a gente chama de processo, é a questão do ser humano. É a nossa humanidade em confronto com o poder de Deus. Deus pode fazer? Claro que Deus pode fazer. Mas Deus respeita todo esse processo. Por quê? Porque o processo é uma morte de cruz. É uma crucificação. Todos os dias a gente vai ter que renunciar a algo na libertação.
A libertação é uma entrega do indivíduo. E eu duvido alguém aqui que me rebata dizendo assim, não, eu tenho 30 mil coisas na minha vida e eu vou colocar as 30 mil na cruz hoje. Não coloca, não tem como. Olha, pastor, hoje eu sou usuário de drogas. Eu estou me libertando, hoje eu estou entregando o meu vício na cruz. Não, gente. Primeiro, o vício não está no poder da fala. O vício já está atrelado por atos demoníacos, inclusive, e que já entrelaçaram os ossos, já estão na corrente sanguínea. Então é um processo. Possa ser que esse indivíduo tenha algum tipo de recaída, possa ser que esse alguém enfrente os dilemas de sentir na sua boca o gosto da cocaína, o cheiro, o desejo, a vontade, e isso está sendo todos os dias crucificado com Cristo. Isso está indo para a cruz, isso está passando por um processo de morte. Essa pessoa ficará liberta, mas é um processo, é uma desconexão do indivíduo. E tem coisa da gente que a gente, por saber que dói, ninguém quer passar dor. A renúncia dói. Então tudo aquilo que te causa dor, você não está muito afim de experimentar, não. Não é mesmo? Por exemplo, eu não gosto de tomar injeção. Por que eu não gosto? Porque dói. E quando eu preciso tomar uma injeção? Agora, recentemente, eu fiz uma cirurgia, tive que tomar 28, mano. Pensa que eu gostava daquilo? Eu queria fugir, mas a necessidade me empurrava para isso. Eu não tinha para onde correr. Então, foi processual. Então, libertação é uma questão de processo, não pela falta do poder de Deus. Ah, você está menosprezando o poder de Deus porque basta uma palavra do Senhor, tudo acontece. Negativo. Não é a questão do poder de Deus. O poder de Deus, basta um sopro dele, acabou. Está decidido, está feito. Lembra do centurião? Estou aqui só por uma palavra tua. Você mandou, vai acontecer lá, acabou. Ok? É um fato isolado, claro que é. Mas, gente, precisa se entender que libertação é um processo. Ninguém consegue. Primeiro porque não se atrela só ao corpo físico, William. Se fosse só o corpo físico, beleza. Nós vamos enfrentar pelo menos 3 esferas no ser humano que precisam ser libertos. Nós precisamos ser libertos fisicamente. Nós vamos ter problemas fisicamente, nós vamos ter problemas espiritualmente e vamos ter emocionalmente. Então vamos dividindo esse ser humano, fatiando ele, cada área dessa. Imagine alguém tendo que ser liberto dos seus traumas. Você passou por um trauma. Quanto tempo você guerreou com esses traumas? Detalhe, você é um cristão. Você conhece o poder de Deus, você sabe quem é Deus. Mas para você poder se livrar disso, mano, foi difícil, não foi? Então é um processo. Ah, Deus pode fazer? Deus pode. Mas o interesse de Deus não é fazer da gente uma marionete, que ele simplesmente pega aqui e diga assim, vou fazer isso aqui, você, pam, acabou. Não, negativo. Ele quer que eu, primeiro, seja réu confesso dos meus problemas. Ele quer que eu confesse, ele quer que eu renuncie. Ele quer que eu deixe, ele quer que eu entregue, ele quer que eu viva o processo do milagre, da libertação, da cruz de Cristo na minha vida. Então, aos que dizem, ah, não, está errado essa visão, entenda como você quiser, mas a ideia da libertação num campo de raciocínio, lógico, é processual. Então isso é dando um gostinho para vocês do que vai ser o necessário comentar. A gente vai pegar um comentário como esse que a gente acabou de responder aqui e vamos falar diretamente para você que tem dúvida. Colocaram lá esses dias assim, mas o processo de libertação não é bíblico, então Naamã ele foi curado instantaneamente da lepra, não teve um processo para ele? Geralmente essas pessoas aí, pastor, que fazem esse tipo de confronto, são pessoas que desconhecem Bíblia. Desculpe, mas é a verdade. Você já matou a charada com um único texto. Imagina se a gente for mexer nos demais. Não tem como. Não tem como, né? É difícil. Pastor, você disse uma palavra aqui muito intrigante que nós vamos dedicar um bom tempo desse episódio para falar sobre isso. Certo. Que é a demonologia. Demonologia é um assunto complexo também. É um assunto um tanto quanto
não vou dizer perigoso, mas é perigoso para aquele que não entende as consequências de mexer com certas coisas. Mas eu quero começar perguntando a pergunta crucial para a gente entrar nesse assunto. É errado estudar demonologia? E eu faço essa pergunta para ti pelo seguinte fato. Existem pessoas que falam assim: vocês falam demais no demônio nesse canal. Vocês falam demais do diabo. Não fale esse nome. Como se fosse uma coisa que a gente tem que temer. É errado estudar demonologia, pastor? Nunca foi para quem tem mente aberta, para quem entende, para quem tem intelecto, tá? Desculpa aí, eu sei que vou encontrar um monte de gente que depois vai confrontar isso, mas primeiro, eu fui, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, né? Eu fui um militar e quando eu me alistei nas Forças Armadas, eu queria entender um pouquinho do alistamento, eu queria entender por que eu tinha que passar pelo serviço militar. E um dia, encucado com isso, eu perguntei para um tenente lá. Eu disse: tenente, por que é que as pessoas têm que se inscrever? Ele disse: olha, a gente inscreve essas pessoas, a gente integra elas ao serviço militar em defesa da pátria. A pátria amada, o Brasil, ela precisa ser guarnecida. Quem vai guarnecê-la precisa estar preparado, ser um soldado de guerra. Por isso que a gente alista essas pessoas. Mas e por que todo ano tem que alistar? Ele diz: porque é uma rotatividade. Na medida que o tempo vai passando, o soldado ele vai envelhecendo. Então vai saindo os mais velhos, dando lugar aos mais novos, com destreza, com habilidade, prontos, porque o campo de batalha nos espera. A qualquer momento a gente pode viver uma guerra, a gente precisa estar preparado. Aí eu fui entender, eu assimilei então que o fato de eu estar ali dentro daquela organização militar era para estar ali me preparando, sendo habilidoso, aprendendo a manusear minha arma, as armas que eram me dadas em mãos, sabendo a conhecer o território, a planície, aonde eu atuaria, o terreno, né? Nós temos hoje exércitos dentro do mundo que são muito mais hábeis do que outros, dado ao nível de conhecimento da planície, do terreno onde eles vão fazer as suas incursões militares. Então, assim, existe uma necessidade da gente conhecer o inimigo, não na ideia apenas de ter a curiosidade de saber quem é esse demônio, quem é esse espírito. Não, não é isso. É saber os seus níveis de atuação, é saber o poder que ele possui, a área que ele atua. A gente precisa ter um diagnóstico do terreno de atuação dele para a gente poder se organizar aqui para um ataque, para a gente saber como se conduzir. Outro sim, eu entraria então sem conhecimento nenhum. E sabe aquele camarada que entrou sem capacete no meio do tiroteio? E aconteceu o quê? Tchau, levou um tirão na cabeça. Puf, caiu por terra. Já era, meu amigo. Por quê? Esse alguém era alguém que não tinha instrução, alguém despreparado, não tinha nenhum crivo nisso e acabou se arrebentando por não conhecer. Então, por que é que a gente estuda demonologia? Porque a gente não tem interesse de conhecer o diabo. A gente tem interesse de conhecer a sua forma de atuação, o poder que ele exerce, onde ele atua, onde ele ataca. Então, a gente vai se preparar para poder encará-lo. Pastor, você acha que estudar demonologia é mais para pastores ou qualquer pessoa pode fazer esse estudo e se tem alguma retaliação? Eu entendo que aqueles que decidem estudar o campo da demonologia, primeiro, por buscar conhecimento, estudar essas coisas, esse alguém, no mínimo, precisa ter condição, estrutura para encarar isso. Uma pessoa que não se preparou para isso, chega lá com a vida, por exemplo, toda virada, toda bagunçada. Não é mesmo? Olha, peraí, cara. Nós já vamos estar dentro de um campo de batalha só no fato de estudar. E estudar demonologia já é um campo fragmentado ali, já é um campo minado, entende? Então não é para qualquer um, é simplesmente para aquele que está preparado para dizer: eu estou me posicionando aqui como um soldado, não é apenas um estudo, entende? Se não fosse assim, Josué não escolheria 12 para encarar um desafio de espionar uma terra, entende? Ele pega só 12 do meio da turma ali e não pegou os bestas, não.
Ele pegou os inteligentes, cara. Que, dentre os 12 que ele pegou, desculpa a expressão brega e vulgar, 10 era muito burro, mas 2 era inteligentíssimo, entende? Então a gente precisa entender isso aí. É isso. Vai lá, o linguajar dele. Era burro, tá? Era burro. Viu como tem gente burra também. Pastor Elias, me diz uma coisa. Existe alguma base bíblica para estudar demonologia? Claro. Esses dias alguém disse pra mim isso, né? Falou, cara, mas você precisa me dar um relato bíblico disso. Eu preciso ter uma ideia disso. Gente, o livro de Números, né? O livro de Números, ela traz uma narrativa que é sensacional. Eu acabei de falar agora aqui. Quando Josué ele está próximo à chegada na terra prometida, Josué sabe que a terra é uma terra de promessa. É uma terra que emana leite e mel. São as únicas informações que Josué tem e que habitam nela gigantes. Entende? Então Josué tem um relato apenas disso. Mas ele não sabe de mais nada naquela terra. Então o que ele vai fazer? Ele vai conhecer o terreno, ele vai conhecer quem são os inimigos através de uma estatística, de uma investigação. Ele vai estudar isso aí, esse campo que ele precisa dominar. Cara, eu vou ter que entrar aí dentro, mas eu preciso saber quem é, como é que funciona, como é que está. Então ele envia lá os 12 espias, não é mesmo? Eles vão lá e trazem relato da terra. Olha só. Opa, a terra é boa. Então eu já tenho um diagnóstico da terra. De fato se confirma, a terra é boa, a terra é fértil. Opa, outra coisa que a gente viu lá. Olha, o que se produz lá é coisa boa. Um cacho de uva lá é carregado por 2 homens. Você imagina? Que uva boa, né? Devia ser de Itu, né? Pensa. Então, uau, o que se produz lá, de fato, é de uma grandeza sublime. Beleza, nós já temos o relato do que há de produção naquele lugar. Então, o alimento lá é abundante. A terra é boa. Terceiro, cara, nós temos um relato lá de que os homens que habitam lá de fato são gigantes. Nós vimos quem eles são. O relatório dos 10 diz o seguinte, só que tem uma coisa. Os caras são tão fortes que nós não somos páreo para eles. Nós para eles somos como pães. Aliás, somos como gafanhotos. Não tem como. Olha a posição que os 10 espias viram. Nós somos como gafanhotos, não tem como. Os caras são gigantes. Já os 2 espias disseram o seguinte, a gente já viu o contrário lá. Os homens são fortes, eles são robustos, são gigantes, mas, olha, eles para nós são como pães. Já tem uma visão de avanço, de triunfo, né? De ataque. A gente vai chegar lá. Então, veja que há ali naquele envio daquela comitiva, daquela tropa enviada ali pelo homem de Deus, ele tem um relatório preciso, ele estuda coisas do inimigo, a atuação, o ataque à terra, ele está tendo todo um relato daquilo ali. Então, a demonologia nada mais é do que a gente estudar essas questões. Por exemplo, eu estou chegando nesse bairro. Quando eu implantei a igreja, a primeira coisa que eu fiz foi criar um mapeamento do meu bairro. E quando eu mapeei o bairro, eu descobri quais eram os espíritos opressores que governavam o território. Haja visto que nós temos demônios que são territorialistas, não é mesmo? Os espíritos territoriais. Eu quis descobrir quem eram eles. Eu fui estudar. Orei, estudei, descobri, o que mais aqui está dominando nesse bairro é isso, isso. Então eu me mobilizei com uma equipe de intercessão, se colocamos dentro da igreja, que apelidamos de QG, o quartel-general onde o senhor estava, colocamos ali uma forma de driblar todo o ataque iminente do inimigo ali no bairro. Deus me deu uma revelação, vamos dizer assim, do que fazer, de como agir, entrando ali silenciosamente dentro do bairro, sem que ninguém percebesse o que nós estávamos fazendo ali. Eu tomei, então, um colchão, Deus me deu como estratégia, eu comprei alguns litros de óleo ungido, oramos por 7 dias,
Fizemos um ato profético, derramamos o óleo, deixamos aquele colchão todo ensopado de azeite, e eu peguei a equipe de intercessores, todos eles pisaram ali. E nós tomamos posse daquela palavra: onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar por herança. Então o que nós estávamos fazendo silenciosamente? Saímos separando o grupo de 2 em 2 em cada rua do bairro, só caminhamos. Quem olhava via apenas 2 pessoas caminhando. Mas pela ótica espiritual, nós estávamos demarcando aquele território com o azeite da unção. Nós estávamos como um leão que domina num território, urinando lá e dizendo: aqui tem domínio. Então nós fizemos secretamente, ninguém percebeu, ninguém sabia. Nós estávamos declarando aquele lugar, tomando posse daquele bairro para o Senhor. Depois que nós demarcamos o território, acabou. Depois nós entramos com o evangelismo pessoal, interpessoal, e fomos ganhando ali até que aquele lugar acabou sendo um lugar de conversão de muitas almas, e implantamos a igreja lá para um crescimento. Tudo por conta da estatística, do estudo do território onde o inimigo podia estar atuando. Então demonologia faz parte. É isso aí. Tá explicado. Olha Depois aí. disso aí é meio complicado contestar, né? Não tem como, não tem como. Né? É meio complicado. O pastor, sempre que a gente vai falar de batalha, o pastor faz menção sobre ele ter servido o exército. Eu amo né? falar disso. Ele sempre fala disso. E uma coisa que a gente entende são os desígnios para cada coisa que acontece, cada área dentro, por exemplo, de um batalhão. Exato. Olha, esse aqui vai cuidar, esse aqui é enfermeiro, esse aqui vai fazer tal coisa, esse aqui ele é a linha de frente, esse aqui é mais... Enfim, falando de demonologia, a gente pode entender que demônios também são bem organizados nesse quesito de funções, daquilo que é designado para ele fazer, ou é todo mundo fazendo só a maldade mesmo de qualquer jeito? Como é que é? Não. Que bom se fosse assim, né? A gente lograria êxito. Por quê? Porque a gente entraria no meio dessa bagunça organizadamente e venceríamos o desorganizado. Porque a lei da lógica é essa: o organizado vence o desorganizado. Essa é a grande verdade, não é mesmo? Então, assim, primeiro que o mundo das trevas, ele não cria, ele copia. Entende? Então, assim, ele é uma cópia daquilo que ele conhece. E o que é que o reino das trevas conhece muito bem? O reino da luz. O reino da luz é um reino de organização. Deus é organizado. Então, o inferno, o mundo das trevas, é um reino em conflito com eles mesmos. Existe uma linha da demonologia que explica que os espíritos do mal, eles não se dão entre eles. Eles brigam entre eles. Mas todas as vezes que se traça um alvo a ser atingido, eles unem suas forças, eles se organizam. E essa organização dá um poderio muito maior de avanço, de ataque. Então, por isso, essa organização. Eles se organizam, sim. Então, essa organização vai dando margem para crescerem, para alcançarem, para chegarem em lugares aonde não existe um filho da luz organizado. Porque se encontrar alguém do reino, né, com organização, eles podem estar organizados da forma que for, eles vão ter que cair por terra em nome de Jesus. E é isso aí. Vai fazer a pergunta ou você não enxergou até agora? Depois que eu aumentei 50? O cara falou: faz uma pergunta que eu falei: eu não enxergo, cara. Gente do Tá céu. difícil. Pastor, os demônios, eles são onipresentes? Não, jamais. Somente Deus, né? Somente Deus. Mas como que eles conseguem trabalhar em vários lugares Aí sim, nós ao mesmo tempo? falamos dessa questão de organização, né? Primeiro que eles aí vão se organizar. Para alguma coisa que eles têm como alvo, eles vão se organizar. Então, assim, o demônio que está atacando aqui não é o mesmo que vai estar atacando aí. Não tem como. Então, eles vão se organizar. Imagine uma legião. Quanto é uma legião de demônios? Tem ideia? A ideia é de 6.000 demônios. Então, 6.000 atacando, imagine.
Então, eles não atacam em poucos, né? Outro, eles vão se separar, vão se agrupar por funções, assim como o pastor William citou aqui a questão do exército, né? De setorizar coisas, de alguém trabalha aqui, ali, acolá, né? Tem aqui o enfermeiro, tem o mecânico, tem o cara que vai trabalhar lá de dentista, tem o cabeleireiro dentro do exército, tem tudo lá dentro. A gente, se não quiser, não sai nem para fora. Tem tudo lá dentro, tem o cozinheiro, tem tudo lá. Assim é o reino das trevas também. Eles se organizam. Então está todo mundo ali preparado em algum setor. Então essa organização deles vai permitindo o avanço deles. Então algumas vezes olha e diz, mas cara, será que ele está lá e está aqui ao mesmo tempo? Não, ele não é onipresente. Deus sim, ele é onipresente. Mas o inimigo não tem esse atributo. Graças a Deus por isso, perdeu mais essa, né? Então eles precisam se organizar, porque senão não tem jeito. Deixa eu aproveitar a fala. Uma legião, o pastor falou que tem mais de 6 mil demônios, né? Como que o corpo humano aguenta isso? Porque eu já vi em vários canais de podcast, ou enfim, até mesmo em igreja, falando, aqui é 2 legiões aqui. Como que aguenta? Boa pergunta. É pergunta muito inteligente. Vamos lá. Primeiro que não aguenta. O corpo humano não aguenta. Tão real que não aguenta que esse corpo ele é sucumbido, ele cai ao chão, ele não resiste, né? Tão forte é que há um estudo, eu não vou conseguir trazer a fonte agora, mas recentemente eu participei de uma escola de libertação, onde a professora que estava na matéria, ela explica o fenômeno de um ataque espiritual, né, de um exorcismo, no momento em que uma pessoa está sendo possuída por um espírito, possessa por um espírito. Ela explica em números, e eu não vou saber dizer agora, não me recordo, diz que há um momento ali que o cérebro do indivíduo ele frita. Você imagina o poder, a energia que se suga do ser humano, o que ele está vivendo ali no momento de uma ação tão real que o que responde à mão do indivíduo ficar assim, ó? O que leva ele a entortar isso aqui, as suas mãos? Não é apenas um ataque no músculo. O músculo não vai fazer isso. Não é um ataque no tecido, na pele. Vai agir aqui, ó. Aqui dentro é o que governa tudo isso aqui. Não tem comando nos dedos se a minha mente não der esse comando. Então imagine agora o cérebro de alguém fritando por uma possessão demoníaca, né? O espírito possuindo alguém. Esse alguém frita, meu. Esse alguém, você pode ver que a boca dele espuma algumas vezes. Tem gente que vai espumar toda a boca. Já peguei casos da pessoa estar com uma boca assim, que quase que eu desisti de fazer o exorcismo de nojo. Entendeu? Os olhos viram, né? Os olhos viram. É como alguém sentado numa cadeira elétrica fritando, meu. Eu assistia documentários, né, dessas coisas, como que eram as penas de mortes, uma época, né? E a cadeira elétrica me chamava a atenção, e eu não sou psicopata, tá, gente? Mas eu gostava de assistir isso. Hoje eu não gosto mais, eu deixei de ver isso. E aí eu ficava olhando, os olhos das pessoas esbugalhavam, né? Dilatavam as pupilas assim, enfim. O cara ia morrendo de uma forma terrível ali, tremendo, a boca toda espumando. Assim alguém quando está sobre um exorcismo, possesso por um espírito. Então imagine um ataque nesse alguém. Detalhe, hein? Tem gente que nem consegue mais ser a mesma pessoa. Nunca mais ela volta a ter sobriedade. É alguém que vai ficando ali. E aí, se a gente for mexer nesse caminho, vai abrir uma porta para tantas outras coisas. Por exemplo, os casos de esquizofrenia, nós vamos pegando psicopatismo, a gente vai pegando muita coisa aí pela frente, que não vem ao caso a gente falar agora, mas isso vai abrindo caminho para discussão sobre isso. Então, o ser humano não aguenta, cara. Não aguenta. O que o faz resistir... Aí eu acho que é uma loucura que eu vou dizer, mas eu penso, né? Eu acredito que o que o faz resistir de não morrer com uma ação tão forte do mal é um propósito de Deus pela vida desse alguém. Eu penso que Deus deve ter dito, olhando para esse alguém, dizendo: pode todas as forças do mal imperarem contra esse mal, tem um projeto com ele. Eu penso que o endemoniado de Gadara não morreu pelo ataque que tinha aquela legião na vida deles lá, porque Deus tinha um propósito com eles.
E daqui a pouco Jesus diz, não, nós vamos passar lá do outro lado, que aquele cara, eu tenho um negócio com ele. Quando ele chega lá, encontra os dois lá, né? Porque os evangélicos são sinóticos, parecidos, mas, se não me engano, tem um que narra dois, né? Então, imagina, dois caras que entortam ferros, moram em catatumbas. Como que é a mente de um cara desse? Não é normal, meu. A mente desse cara está totalmente já fora de sintonia. É alguém que já era. Nós pegamos um caso no Paraguai do cara que ele estava dentro de uma jaula. Ele era acorrentado dentro de uma jaula. Ele comia as comidas que o pessoal empurrava lá. Entendeu? Esse cara, ele era manchete no Paraguai, nos jornais, porque ele era considerado um monstro. E ninguém entrava, ninguém tinha, porque ele tinha uma força descomunal. Ele era um bicho, literalmente, possesso por espíritos. Aí um dia um pastor amigo meu do Paraguai disse, pastor, vamos lá orar por ele? Eu disse, vamos. Ele disse, vamos abrir essa jaula, você tem coragem de entrar lá dentro? Eu falei, tenho, vamos abrir a jaula e vamos entrar lá dentro. Olha que loucura, cara. A gente se preparou, quando a gente estava chegando próximo de ir lá, veio a notícia que ele havia falecido. Não deu tempo da gente chegar lá. Nessa época eu estava ainda bem mais jovem, né? Então eu tinha vigor para jejuar lá, uma semana de jejum, 3 dias, 4 dias, então era muito empenho, era muita entrega. Hoje eu vejo muita gente dizendo, eu quero ser libertador, eu quero ser libertador. Meu irmão, você não sabe o que é isso. É uma entrega fora do normal, fora do comum. Você tem que viver uma vida de uma forma a entender que as coisas aqui dessa terra quase não servirão para mais nada, absolutamente. A gente só vive com os pés na terra, mas a cabeça está no céu. Então, é terrível, Yuri, é terrível. A pessoa, ela passa por um processo ali que eu digo que ela possivelmente sobrevive por causa do amor de Deus por essa vida, acreditando que esse alguém será um instrumento que Deus vai usar. Eu digo sempre que eu não acredito que Jesus passou do outro lado daquele rio apenas para dizer aos discípulos, olha, eu vou ensinar vocês a tirar uma legião. Não. Eu penso que Jesus deve ter pensado no seguinte, se esse cara faz tudo isso, munido por uma força do mal, imagina esse cara cheio do meu poder, do que ele vai fazer. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que maravilha. Né? Pastor, num processo de exorcismo, a libertação, né? Vamos colocar que ali a pessoa esteja com uma legião ou 2 legiões. Nesse processo, a pessoa ela é liberta de uma só vez? É possível isso ou como identificar isso? No campo da libertação, toda vez que a gente pega um exorcismo, essa pessoa é liberta do momento do exorcismo. No momento do exorcismo, o espírito ou a legião que estava em atuação, ela deixa o indivíduo, porque a gente vai invocar o poder do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, os espíritos vão embora, vão deixar. Mas o processo de libertação deverá prosseguir. Ela não está liberta 100%. Ela ficou liberta do momento do ataque do inimigo, mas não ficou liberta por inteiro. Ela vai ter que passar pelo processo do acompanhamento da libertação. Senão, é a mesma coisa que espantar uma mosca do lixo. A gente toca a mosca dali, diz para ela sair, né, abana, manda ela embora, mas se eu não tirar o lixo, ela vai voltar depois. Então a gente pode afirmar que a libertação ela é um processo na vida daquele que entregou a vida para Jesus. Sem sombra de dúvida, eu defendo essa ideia de que a libertação é processual, ela é aconselhativa, ela depende do aconselhamento, ela depende do ensino, da instrução, da educação bíblica, para que ela, de fato, se configure uma libertação na vida de alguém. É claro que o seu cafezinho aí vai esfriar. A gente que coisa boa, hein? É claro que há casos, se a gente for, por exemplo, olhar pelo próprio Gadareno, que o pastor citou, certo, que teve um encontro com o próprio Jesus, e ali eu acredito que foi aquele ímpar, né, pastor? Porque assim, pelo menos a Bíblia não cita esse processo. Mas o que o pastor acredita nessa história? Que instantaneamente ele foi liberto pela palavra de Jesus e transformou a vida dele? Ou ele, mesmo que não haja um relato específico, ele ainda passou por um processo? Eu acredito assim. No momento ali, ele foi liberto. É uma linha de pensamento, tá? Eu não estou afirmando categoricamente.
naquele momento, de repente, por um extraordinário de Deus, a bem de mostrar aos discípulos o poder eficaz do Senhor ali naquele momento, pode ser que sim, ele tenha vivido ali, experimentado tudinho isso. Mas, numa ideia geral, ele ficou livre das cadeias, ficou livre a sua mente do imaginário de que a casa dele era no sepulcro, ele ficou livre das correntes, dos desejos de continuar naquele lugar, a sua mente recobrou ânimo. Agora, quanto a tudo aquilo que ele tinha, né, como diagnóstico da sua história, da sua vida, tudo aquilo que ele possuía, o porquê ele foi parar lá nesse túmulo, porque assim, ó, não existe ninguém endemoniado, ninguém possesso, ninguém que está vivendo uma vida de possessão demoníaca que não tenha um histórico. Por isso eu afirmo que não basta simplesmente a pessoa chegar e dizer: espírito, saia daí em nome de Jesus, e esse alguém ficou liberto, pronto, está liberto. Não, eu acredito que o que levou o inimigo lá foram situações, foram legalidades que foram trazidas por alguma espécie de mal na vida desse alguém, de uma herança familiar, espíritos, alguma coisa abriu uma cratera, uma porta, uma janela, e esse alguém então chegou a essa condição, entende? Ninguém fica depressivo do nada. Por exemplo, ninguém fica depressivo, eu estou depressivo. Não existe uma depressão sem uma causa, origem. Todo mal tem uma causa, origem. É isso aí. São perguntas que a gente acaba tendo que fazer porque o povo acaba perguntando aqui. Tem Mas gente isso é excelente, isso é ótimo. que acaba perguntando. Só que assim, você não precisa... A gente não precisa ser um expert no assunto Claro para entender que a pessoa é um ser humano, cara. Que ela foi liberta ali na hora, só que o inimigo sempre vai bater naquilo que é a tua dificuldade. Vai ser recorrente a luta, o processo para você renunciar aquilo todo dia. É óbvio que vai passar por um processo Claro que desse. vai. Não tem como ir apagadamente, pastor. Não, claro que não. Não existe. Então, assim, ó. Ainda dentro desse assunto da demonologia, eu queria te perguntar uma pergunta pessoal agora. O pastor, eu conheço há muitos anos, eu sei que já mexe com libertação há muitos anos, mas teve algum caso específico que o pastor tratou com uma legião e não com um espírito em específico, mas uma legião? O pastor já se deparou com isso? Já peguei várias. Eu peguei no monte uma vez uma menina. E essa menina, uma menina franzina, uma menina não era forte, uma menina de um porte médio, de altura. Mas essa menina, na hora da oração ali, no círculo em que a gente estava orando com os irmãos, manifestou nela um espírito. E quando esse espírito possuiu ela, jogou ela lá no meio do mato. Aí eu soltei da mão dos irmãos e fui orar por ela. Quando eu cheguei para orar por ela, percebi que não era um espírito apenas, era uma legião, pela manifestação que trazia. Primeiro porque a força era algo fora do comum. E como ela se manifestou colocando só os 2 dedos no chão e o corpo todo para cima, então eu disse, cara, é uma legião severa, né? E aí eu perguntei quem estava ali, né? Eu não gosto de entrevista com espíritos, eu não sou um entrevistador, gente, eu odeio isso aí, entendeu? Mas existem casos que se fará necessário. Existem muitas pessoas que fazem isso por sensacionalismo. Eu não faço isso por sensacionalismo. Às vezes eu vejo o pessoal colocar microfone na boca do inimigo lá, a pessoa manifesta, né? Quem tá aí? Fala aqui, fala isso, né? Então, não, eu não gosto. Eu faço especificamente quando há necessidade. Então, quando eu vi ela manifestada daquela forma, só com os dedos no chão e o corpo todo levitando para cima, andando só com as pontas dos dedos, eu fiquei abismado e eu disse, quem está aí? Eu perguntei. Aí, aquela voz toda já, uma voz horrível, né? Falando aquela voz grossa, né? Disse, nós somos uma legião. Falou bem assim, né? Aí eu disse, legião? Aí repetiu de novo aquela voz toda grossa, né? Aí eu disse, então eu quero chamar o mais forte que está aí. Eu quero o chefe aqui. Quando eu disse, eu quero o chefe, meu Deus do céu. Aquela menina, ela rodava com o corpo todo
flutuante assim, em volta daquele dedo dela assim. Ela ficava ali como se fosse um peão girando assim. Parecia um escorpião. Porque a perna virou assim e ela parecia um escorpião. Eu disse, em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem ao maioral. Sai da vida dela agora. Você e toda a tua comitiva, eu estou dando uma ordem para sair. Em nome de Jesus, sai! Ela caiu longe assim, o corpo foi projetado longe. Eu cheguei lá, perguntei pelo nome dela, pedi que ela fizesse uma oração comigo. Ela falou. Quando eu pensei que ela já estava liberta, o espírito volta, pega ela de novo. E foi uma luta, mais ou menos uma meia hora, guerreando com aquela legião, até que a legião deixou ela. E aí depois eu tive que dar sequência, fui acompanhá-la, entendeu? Para que ela não fosse mais vítima desse ataque dessa legião na vida dela. Meu Deus, que terrível, hein? Uma pergunta também recorrente é: uma pessoa quando está possessa numa magnitude dessa ou menor, se é que a gente pode classificar como menor, a mente dela, ela fica inconsciente ou ela fica totalmente consciente sem controle do que está acontecendo, que deve ser horrível? Qual que é o processo de consciência de uma pessoa possessa por espíritos? Olha, essa é uma pergunta quase que difícil de se responder, porque eu já peguei os 3 casos. Eu já peguei gente manifesta que não teve consciência de absolutamente nada. Não soube de nada. Quando ela voltou, depois da libertação, depois do exorcismo ali, ela volta perguntando onde ela está, o que aconteceu. Já peguei casos da pessoa saber o que está acontecendo, mas não conseguir controlar absolutamente nada. Não consegui. E já peguei casos da pessoa saber de fato o que estava acontecendo e dizer que não sabia o que fazer, como agir, que não sabia dar relatos, né, com precisão do que estava vivendo naquele momento. Mas, dentre tantas experiências de ouvir pessoas assim, eu acredito que quando há um ataque mesmo severo de forças do mal, a consciência é tomada numa violência que a pessoa já não tem domínio, não tem controle e não sabe absolutamente nada. Nada. Você vê como que é sério a gente falar disso? Porque assim, ó, eu li, eu não sei se é tão recente, mas eu vi um tempo atrás uma notícia que aconteceu aqui no Brasil de uma... Eu vou falar mãe, né? Uma mãe que acabou decapitando o filho dela pequeno, se eu não me engano, de 8 anos. Era um garotinho. E até foi repercussão nos jornais e tal, que ele... Enfim, dos áudios que ele falava na hora e tal, o que estava acontecendo. E diz que foi um ritual que ela estava fazendo. E por que eu tô tocando nesse assunto? Várias vezes a gente vê pessoas que cometeram atrocidades e quando vai dar entrevista fala que não sabe recorda, o que aconteceu. Lembra. Então assim, eu não tô fazendo apologia ou defendendo a mente assassina. Entendi. Mas assim, a gente pode afirmar que muitas coisas que acontecem nesse nível de atrocidade, ou até um pouco menor, é por influência de espíritos malignos na mente da pessoa. Exato. Até porque eu disse há pouco, né, na nossa fala aqui, de que quando a pessoa sofre com todas aquelas marcas ali no corpo, né, que a mão vai tomando aquela condição de entortar tudo, é porque já é um governo da mente, entende? Então, possivelmente, a pessoa não saiba mesmo absolutamente nada. Agora, claro, a gente abre um precedente para pensar também nesses outros casos que eu mensurei aqui, de pessoas dizerem que estava vendo a situação acontecer, mas não conseguia controlar, entende? E não conseguia vencer. Assim como eu já peguei casos assim. Eu peguei um caso de uma moça que ela não conseguia ser liberta. Por várias vezes ela caía, até que uma irmã me convidou para ir lá fazer o exorcismo junto com ela naquela época, né? Hoje eu não trabalho mais com exorcismo diretamente, eu não trabalho. Eu trabalho mais na área do aconselhamento, eu prefiro trabalhar processualmente do que viver fazendo exorcismo. Eu tenho pavor disso. Hoje eu consegui compreender que o trabalho da libertação, fazendo hoje o aconselhamento,
A educação, o ensino é uma arma fundamental e poderosa. Então eu peguei e cheguei nela, quando o espírito possuía ela, e eu chamava pelo nome dela, e ela possessa, ela conseguia me responder. Ela dizia assim: olha, eu não estou conseguindo, está me pegando, tá? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, ela dizia, me ajuda. Aí eu: olha, diz o seguinte, agora repete comigo essa frase. Você pode vencer ele na tua mente agora. Ele está tentando dominar a sua mente. Repete isso comigo. E eu ensinava ela. Eu ia conduzindo ela na fala, né? Você vai falar isso. E ela começava a falar. Quando ela começava a falar, repetia aquelas frases que eu estava dizendo, de autoridade, de poder sobre a vida dela, o espírito ia perdendo força, entendendo? Era como se fosse um cabo de guerra. Eu ia perdendo força. E trabalhando a mente dela, trabalhando, foi que nós conseguimos vencer. Aí foram 2 ou 3 exorcismos junto com ela, e que, para a honra e glória do Senhor, hoje ela e a família dela está toda na igreja liberta, né? Seguiu-se o acompanhamento depois, a posteriori, e hoje ela é um instrumento na mão de Deus. Que incrível. É incrível. Pastor, o senhor citou há pouco, né, da questão dos charlatões que tem de plantão, as pessoas que gostam de ficar entrevistando, mas o senhor acabou de falar, há uma necessidade em cada caso de, vamos dizer assim, entrevistar, mas não para expor, mas para saber o que está acontecendo, para saber o que está ali. Então, existe essa necessidade real, até para saber onde colocar a mão, o que fazer. Exato. Existem casos e mais casos, né? Eu já peguei casos que me empurraram para isso. Eu não faço isso como via de regra para todos, mas não teve outro jeito. Estava se demorando, né, a libertação acontecer, aí você começa a juntar tudo o que está acontecendo naquele momento. A tua mente processa muito rápido. Peraí, eu estou em jejum. Minha vida está no altar. Eu sou alguém que me protejo lendo a palavra de Deus. Eu vivo uma vida com Deus. Eu estou trabalhando contra uma força do mal. Peraí, essa força parece que está ganhando campo? Ou está me faltando estratégia, está me faltando conhecimento de como agir? É uma forma de mapear. E essa é uma forma de mapear. Então, isso me obriga, me leva a um interrogatório ali. Jesus fez isso, se não me engano, 1 ou 2 vezes ele fez. Ele pergunta para alguém que estava possesso. Quem está aí, alguém repete, diz para ele: nós somos uma legião. Alguma coisa nesse sentido, eu não vou me lembrar agora. E aí, eu já cheguei ao ponto de fazer isso. Algumas vezes no exorcismo, eu já depois de ter minha força já bastante desgastada, porque desgasta, libertação desgasta fisicamente, né? As tuas energias parece que são minadas ali durante um confronto. E eu cheguei ao ponto de chegar e dizer: Senhor, e aí agora? Me diz alguma coisa aqui. Porque eu já estava ofegante, cansado, lutando ali, as minhas forças já quase se indo embora. E aí o Espírito de Deus me dá uma revelação, me dá um nome específico. E aí dizer: você vai fazer isso, faça isso, fala isso agora. E aí eu: opa. Então nasce uma luz no fundo do poço. Então, quando eu vou e grito no ouvido da pessoa aquilo que o Espírito me disse para fazer, é um estalo. A libertação acontece imediatamente ali. Ou o Espírito deixa imediatamente aquela pessoa. Por quê? Era um esconderijo, um cativeiro espiritual que eu não conseguia abrir, mas na hora que o Senhor me dá aquela revelação, eu consigo estourar aquele cativeiro em Cristo Jesus com poder e autoridade, e a pessoa ficou liberta. São casos e mais casos, não é regra. E biblicamente, pastor, demônios têm nome? Tem nome, biblicamente tem. A Bíblia não rotula como nós rotulamos na demonologia, dando nome para todos os demônios. Tá? A Bíblia vai mensurar alguns nomes, né? Vai dar alguns nomes lá, mas não são muitos não. Mas ela vai enumerar. Tricolor é um nome. Tricolor. Cara de Você pau. tá de brincadeira, cara. Essa foi. Só pra quebrar o gelo. Tricolor, Sim, gente. Lia, Tricolor. existe demônio deficiente? Nossa, como assim? Explica aí pra mim. Eu me lembrei de uma história que você me contou, que tinha
um demônio surdo. Então ele era deficiente. Surdo e mudo? Olha a pergunta do cara. É ou não é? Bom, se for olhar por esse ângulo aí, tudo bem. Fica quase que incontestável, né? Aí não tem o que fazer. Conta essa história pra nós. Então, eu já peguei casos de não só um, foram vários, né? De você orar e o espírito não saía. Eu dizia, meu Deus, mas o que tá acontecendo aí, meu? O que tá acontecendo aqui, senhor? Esse é mais uma das aventuras que a gente pega. E aí eu falo, meu Deus, e aí, senhor? O que tá acontecendo aí? Aí o espírito me traz à tona. Cara, deve ser um espírito surdo e mudo. E aí Deus me dá ali uma luz do que fazer. Eu chego lá e digo, espírito de surdez, demônio da surdez, em nome de Jesus você vai sair agora. Soprei no buraquinho do ouvido assim, espírito mudo e surdo, sai em nome de Jesus. Naquele exato momento eu consigo libertar aquela pessoa. Por quê? Porque aquele espírito estava ali, cara, dominando, governando. Era incrível aquilo ali. Eu falei, senhor, que experiência é essa, né? Gente, vocês não estão vendo, mas é difícil aqui. Mas é o jeito que ele pergunta, cara. Ô, Renê. Tá difícil, gente. Eu sei que vocês cobram seriedade, mas tá difícil, gente. Mas pastor, ele foi liberto, mas ele continuou mudo e surdo ou não? Não, saiu. Até ali eu falava tudo, não se movimentava. Pra nada, sabe? Me olhando, assim, parado, ó. Com cara de tongo. Com cara de besta ali, né? E São eu Paulinho. olhando pra ele ali, cara, que espírito é isso aí, cara? Aí o Espírito Santo me traz uma luz do que dizer, do que falar. Eu falei, cara, peraí. Aí, então, eu fiz o processo e aquele espírito deixou aquela pessoa na hora. É claro que contando agora se torna cômico, né? Mas... cômico quando tem 4 amigos conversando, mas Claro. o ruim é ter que explicar isso pra galera. Ai, vocês estão brincando com coisa séria, vocês ficam rindo. Poxa vida, né, Li? Não é fácil, mano. Não é fácil, não. Mas... Se não tiver o sopro da consciência de Deus ali, é difícil, mas você imagina. Por isso que eu falo, mano, a área de libertação, a área que você se torna um libertador, ela é uma área de muitos desafios, Renê. É um desafio atrás do outro. E são coisas que você muitas vezes não vai estudar. Você não vai encontrar isso num material didático de libertação. Nem sempre você vai encontrar isso. Algumas coisas é na hora que o espírito traz à tona ali. Entende? É na vivência, né? No dia a dia, na experiência. É no dia a dia. Não corre. Pastor, antes de eu passar para o quadro Testemunhos aqui, que é o encerramento do programa, já prometi para vocês que todas as vezes que o pastor Elias vir, a gente vai ter um quadro de testemunhos aqui de experiências pessoais dele. Mas nós falamos nos bastidores aqui sobre Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio, talvez ali, que a Bíblia relata que ele teve uma sabedoria dada pelo próprio Deus, né? Certo. Um cara muito inteligente, um cara que mais do que inteligente era sábio, que é a diferença grande entre inteligência e sabedoria. Claro. Por que nós estou falando de Salomão? Salomão, ele foi um homem que conseguiu se perder no meio de demônios, mesmo tendo uma sabedoria vindo dos céus? Pois é, a sabedoria de Salomão foi vencida por um espírito, cara. Eu penso assim, né? Se a gente for ver aí, se não me engano, é o livro de Reis que vai apontar para isso, né? É triste ver o fim dele. A Bíblia diz que ele é vencido por um espírito que eu acredito que tem vencido muitas pessoas. Eu quero denominar esse espírito como o espírito da idolatria. Porque o coração de Salomão se voltou às mulheres, se perdeu no meio da mulherada, né? Diga-se de passagem, tem muita gente que está me assistindo aí que de repente já se perdeu no meio de mulheres, né? E geralmente quem se perde no meio da prostituição é alguém que defende o estado de santarrão, de santidade em extremo. Isso é um perigo, né? Então, quando se pensa nessa ideia e a gente observa Salomão, o fim de Salomão é triste, porque ele se perverte, a mente dele
parece que a mente sábia se torna uma mente tola, porque ele não consegue mais distinguir. Parece que Salomão tem uma dificuldade de compreender o verdadeiro Deus do falso, porque as mulheres vão pervertê-lo, vão tirar a mente dele da rota da sabedoria, do conhecimento, porque eu chamo de sábio quem conhece Deus de verdade, e ele vai acabando por aderir, né, o amor ao Deus Todo-Poderoso, e ele vai construir altares idólatras, vai construir. Há uma vertente teológica que diz que ele constrói um templo e faz desse templo uma imagem de idolatria, tá? Não é a Bíblia, mas é a história que ampara a Bíblia, diz isso, né? E ele vai acabar introduzindo deuses estranhos, trazidos pelo convencimento daquelas mulheres, e o fim dele é morrer diante de altares idólatras, né? Trocando Deus por tantas coisas banais, por altares a deuses estranhos, e esse foi um fim trágico para Salomão, né? Então, há um questionamento de gente que diz, mas será que ele não foi salvo? Não sei, mas penso que, biblicamente, se a gente for avaliar por um ângulo justo ali, numa visão mais reta da coisa, se for olhar por esse ângulo, não dá para dizer que ele foi salvo, porque o idólatra... O idólatra não tem como, né? Falsos deuses não tem como. Pastor Elias, existe demônio de estimação? Existe. Claro. Tem pessoas que colecionam isso? Tem. Tem muito. Né? Consegue falar um pouquinho dessa... Consigo. Porque eu sei que o senhor tem experiência, bastante experiência com libertações acerca disso, né? Claro. Deixar bem claro, porque os colegas aqui já têm experiência, né? Mas sobre libertação. Não entendi agora. Mas eu fui rápido. Esse Renê é terrível, né? Ele tá ligeiro, né? Opa. Aqui tem que ser rápido. Tem que ficar bom, tem que ficar, senão... Bom, eu costumo chamar de demônios domésticos, né? Ou demônios que a gente domestica. Aquelas pessoas que, por exemplo, elas carregam consigo, por exemplo, um espírito. O espírito da sensualidade, né? A sensualidade é um espírito, né? A luxúria, a sensualidade. Vamos pegar a sensualidade. Tem muita gente que pensa que a sensualidade é quando alguém vai lá e coloca uma roupa sensual. A sensualidade não é a roupa. A sensualidade é um sentimento também. Ela vai atuar em conjunto. Eu posso ser sensual num olhar. Posso estar bem vestido, mas o meu olhar, ó. Nossa, que sensualidade nesse olhar aí. É um olhar Aí. Eu posso ser sensual. Aquele olhar. Nossa, 43, cheguei aqui, chegou a arrepiar, não é mesmo? Eu posso ser sensual através de um olhar. E tem gente que a sensualidade, melhor falando, ela é algo tão terrível, cara, que está exposto no globo ocular desse alguém. Eu não sei, né? Mas possivelmente alguém vai dizer, olha, eu já vi isso, né? Mas eu já me vi atraído por alguém que eu olhei assim e tive que voltar o meu olhar. E olhar no olho daquela pessoa e não conseguir desprender, parece que aquilo te prendeu. Eu dizia, meu Deus, que é isso? Que olho que é esse aí? Que olhar é esse aí? O sangue de Jesus tem poder. Tem gente que consegue sensualizar comendo algo. Comendo? É verdade. Não, é verdade. É verdade, cara. Uhum. Eu acredito. Matou o Yuri agora. Agora matou. É difícil, cara. Aqui é difícil, né? A gente tá falando sério, os caras estão de... O que foi, Yuri? Mostra a cara do Yuri eu depois. Juro que Mostra a cara pastor, do Yuri. Eu quero colocar uma câmera aqui, uma dome, pra pegar a galera nesse momento aqui, sabe? Você já se sentiu atraído por alguém comendo?
Não, só uma dúvida. Cara, não, que tem pessoas comendo, tomando água. Você vai tomar uma água de um gesto, sabe, sensual, tomando um sorvete ou chupando um sorvete. Tem gente que consegue, O pastor velho. até me mandou um irmãozinho lá. Pililiu. Chupando. O pastor me mandou ontem uma. Assim, Não, não tá mandei, vendo? não. É uma conversa. Mandei nada do Pililiu, não. Eu vi que alguém jogou no grupo lá. Nem vi isso aí, pelo amor de Deus, gente. É só Jesus na causa, viu? Mas vai, pastor. Então sensualidade. O espírito. Sensualidade. Tem gente que caminha sensual. Entende? Tem gente que dança sensual. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que muita gente vai me rebater, vai dizer, cara, você é louco. Mas, por exemplo, a Bíblia nunca conduziu, eu nunca vi a Bíblia proibir alguém de dançar. Eu nunca achei argumentos bíblicos onde Deus diga, é proibido dançar. Eu nunca li. De repente alguém vai me malhar depois, mas não faz mal. Ou me manda um texto aí, pelo menos, que eu possa ler e dizer, puxa, agora eu já tenho esse endereço. Mas eu nunca vi a Bíblia condenando. Agora, quando a Bíblia, nas questões de dança, ela nos chama a atenção pelas questões do sensualismo. Sabe? Tem gente que vai dançar se sensualizando. Entende? Tem gente que, até mesmo dando lugar para Deus, pode um espírito entrar de sensualismo ali e alguém sair sensualizando ali. Aí você vai dizer, meu Deus, o espírito pegou esse alguém. Um dia eu tava tocando na igreja. Eu tava nesse culto. Você tava nesse culto, né? Eu tava nesse culto. Muito bem, gente. Isso aqui foi chave, mano. E eu tô tocando, adorando o Senhor, cantando corinho de fogo. Tem uma moça sentada lá. E daqui a pouco essa moça começa assim, lá no banco, tal, na cadeira, tal. Daqui a pouco ela levanta no meio da multidão que tá cheia de Deus mesmo ali, dançando no Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, né? E essa moça entra no meio. Quando ela entra no meio, ela se sensualiza fazendo um tipo de dança estranha. Cara, eu na hora terminei a frase do corinho, parei. Comecei a repreender no meio do louvor e parei. Falei, amém, Deus abençoe os irmãos. Todo mundo sentou, aquela menina ficou olhando ali e tal. E era capiroto, hein? Era um capiroto ali. Então, o sensualismo, a sensualidade é um espírito doméstico. Tem muita gente que conduz ele. Vamos lá. O espírito da ira, do ódio, é um espírito doméstico, meu. Falta de perdão, é um espírito doméstico. A gente comercializa ele até, a gente quer vender até para os outros, entendeu? Então esses são espíritos domésticos que a gente vai guardando aí, não tem jeito. Você sabe que você tocou num assunto aí falando sobre a Bíblia não proibir dançar. O povo tá xingando muito você por causa de um corte ali na internet ali sobre maquiagem e unha ali. Você tá apanhando. Mais de 120 mil pessoas já viram esse vídeo e a maioria tá falando pra você lá, é pastor de porta larga. Isso aí. Sério, eu não vi isso. Né? Pastor de porta larga. Esse aí, da parede preta. Outra coisa que eles estão escrevendo lá também ser usado por Deus não quer dizer que tá salvo. E o vídeo nem era sobre salvação. Era sobre, né? Então, cuidado com o que você fala aí. Olha, gente, eu até louvo a Deus, né? Eu até agradeço essa galera que faz seus comentários lá. Por quê? Porque eu sou uma pessoa totalmente comprometida com aquilo que eu falo e principalmente com Deus. E eu sei entender, eu tenho raciocínio para entender isso, de que eu estou aberto para ouvir críticas, quer sejam boas ou ruins, faz parte da nossa mesa aqui de discussão, de fala, de entrevistas, né? Mas eu penso que se eu tiver que me ater, me prender a uso e costume, eu vou ser rotulado por um monte de coisa, mas eu não vivo de uso e costume, eu vivo da palavra de Deus. Então, você já foi um homem muito religioso nessa área? Eu fui extremamente religioso, gente. Ó, me portando assim, do jeito que eu tô aqui, eu tava desviado. Eu era um condenado. Mas então você não ia conversar comigo? Cara, se eu visse você todo tatuado como você tá, barbona, boné, já era, mano. Você tava no inferno pra mim. Eu era religioso ao extremo. E o que aconteceu de você mudar essa tua visão? O que aconteceu? Foi algo espiritual ou foi algo intelectual? Foi espiritual. Eu me portei, eu me entreguei a uma ação do Espírito Santo. Porque só tem um, mano, para convencer. É só o Espírito Santo para te abrir a visão.
Porque você pode pegar todo esse povo que é religioso aí, que desce a lenha, né, para falar que é pecado isso, pecado aquilo, né? E que não percebeu, mas está cometendo mais um pecado, porque está falando mal da vida dos outros, né? Então, está cometendo um pecado também. E geralmente, quem é religioso ao extremo, que vive fazendo isso aí, meu irmão, se você for fazer um levantamento da vida do indivíduo, Tá meio complicado. Então, é perigoso, né? E o Espírito de Deus, eu me permiti ser transformado. E quando o Espírito Santo começou a mover a minha visão, arrancar os digmas, paradigmas, sofisma, os ostracismos, todas essas coisas que estavam conglomerados na minha mente, na minha visão, tudo isso caiu por terra, eu pude ver a luz da verdade, eu pude conhecer a palavra de Deus de verdade. Aí eu descobri que a verdade, ela não aprisiona. A verdade liberta. É diferente de libertinagem. Eu estou falando na condição de ser livre, não libertino, tá? Todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Eu preciso ter filtro. Então, eu aprendi isso, eu me deixei ser tratado. E também é uma questão de intelecto também. Eu deixei de ser burro para me tornar alguém conhecedor de verdade da palavra de Deus. Se alguém segue nesse caminho, decide querer continuar assim, ok, eu respeito você, mas eu não quis mais isso pra mim. O povo tá com o vocabulário tá tramontina brabo, aqui, né? Por sua conta e risco. É que tem coisa que não dá, gente. Tem coisa que não dá. Ô, Lia, mas você vê, o pessoal é tão ignorante, né? Porque assim, o senhor citou da questão da tatuagem, né? Cara, aí o cara que se converte vai fazer o quê? Vai arrancar a pele? Tem que arrancar o braço Tem que daí, né? arrancar o Porque se ele braço. não tiver Não, dinheiro pra fazer aquela, né? Tirar Pois ele. Entendeu? Mas a questão da tatuagem é uma questão muito... Não, mas tem porque muita- não é sobre essa tatuagem que a Bíblia fala. Não é disso que tá Não, falando. mas é porque tem gente que bate em cima disso. Exato. Entendeu? Você sabe que não é sobre essa tatuagem. Muitos sabem que não é sobre essa tatuagem. Mas tem gente que não. Tem gente que bate em cima da tatuagem em si, sem saber. Entendeu? Exatamente. Então, assim... E eu quero deixar frisado aqui, porque às vezes a pessoa acha que eu tô advogando em causa própria. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Você não tem? Não, eu não tenho. Entendeu? Eu Não, não tem mesmo. Ué. Tem não. 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 Então, beleza. Então, É difícil, cara, São Paulino. essa questão é bem complicada. E até eu às vezes eu comento ali, sabe? Eu respondo alguns comentários, né, Li? Eu acabo mandando pra você algumas... Cara, esse cara não tem dó, não. É sem piedade. E assim, cara, o povo se preocupa com isso e aquele que Deus abomina, que é causar contenda entre os irmãos, eles deixam passar despercebido daí. Eles são como os fariseus, né? Que coavam o mosquito e comiam o camelo, né? Engoliu o camelo. Você já disse isso no... Gente, eu vou correr pra parte... Eu vou correr pra parte dos testemunhos agora, que eu não posso deixar aqui, ó. Tem um testemunho em especial... Claro. Que eu quero que você conte, que agora esse quadro Testemunhos, quando vem o pastor, é para você entenda. Ele vai contar experiências pessoais que aconteceu com ele. Não é para te ofender, não é para ofender religião, crença, nada. É uma experiência que por um acaso aconteceu com ele. Como é que é? Como é que é? Vou colocar. Eu vou colocar o teu. Vai colocar bem no cantinho aqui. Eu vou colocar. Depois eles falam, esse programa vocês brincam demais, vocês brincam com coisa séria, você não sabe o que é Não, mas eu sou feliz. conviver com esse homem. E o povo acha que, né, só porque é cristão, Sim, tem que. claro. Não dá risada, não brinca, não que a gente zoa, é vai feliz. pensar. E esse é o propósito necessário, tá? A gente fala de coisa séria dessa forma mesmo. necessário. É desse jeito. Eu quero que você conte uma experiência pessoal muito impressionante que aconteceu com um programa de TV com você. Como é que é esse negócio? O que aconteceu nessa história? Cara, isso gira em torno de uma igreja que eu assumi. Esses dias eu falei sobre isso. Eu assumi uma igreja, minha primeira igreja que eu pastoreei. Quando eu assumi a igreja, essa igreja tinha um histórico de muitos pastores terem passado lá e a maioria deles caíram em adultério. A igreja era uma igreja machucada, ferida, arrebentada.
E quando o pastor me nomeou pastor dessa igreja, dessa congregação, ela tinha 18 membros. Quando eu assumi a igreja, 4 pediu a carta e foi embora. Não acreditaram no meu ministério, me viram como um menino. Eu cheguei lá e comecei a avaliar aquela igreja, buscar entender por que aquela igreja não prosperava, não saía do lugar. Até que descobri que na frente da igreja morava um cidadão, um macumbeiro, que fazia muitos trabalhos ali. Fazia trabalhos ali para nenhum pastor ficar ali. Era difícil. E eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma campanha aqui para mudar essa história. 6 meses de campanha, todo dia, 6 horas da manhã, eu ungia todo o quarteirão, porque a igreja ficava na esquina. Então, eu levantava de manhã com 1 litro de óleo e derramava o óleo na esquina, na outra parte da igreja e na outra divisão do muro. Então, eram 3 partes que eu derramava o óleo, era específico, orando pela manhã. 6 horas da manhã eu estava orando, por 6 meses. E eu, todo dia de manhã, encontrava aquele macumbeiro, né? Também derramando o seu sacrifício lá. Ele fazia também seu trabalho lá, sua oferenda, sei lá, o que ele fazia lá alguma coisa lá. E eu comecei a virar amigo dele. Bom dia. Ele falava, bom dia. E ia lá, largava uns negócios lá e tal. Enfim. Eu percebi que no 3º mês, ele sumiu. Ele desapareceu. E eu continuei ungindo. Terminei minha campanha, ele sumiu, eu não vi mais ele. Aí uma vizinha minha chegou e falou assim pra mim, você não viu mais o fulano de tal, não é mesmo? Eu falei, não vi, sumiu, desapareceu. Ele tá de cama. Mas o que aconteceu? Rapaz, ele tá muito indignado contigo. Desde que você veio pra cá, as coisas não funcionam, não anda mais. Ele tá mal, tá doente na cama. E a maior reclamação dele, que ele deita pra dormir, ele vai assistir um jornal, quando ele liga, o teu culto da tua igreja tá passando na televisão dele. Aí eu disse, como assim? Ela disse, você transmite culto? Aí você falou, não tenho nada aqui de transmissão, não tem celular, não tem câmera, não tem nada aqui transmitindo. Ele falou, mas ela disse pra mim, mas ele liga a TV lá e passa teu culto lá, passa você pregando lá. Eu disse, só pode ter sido Deus, então. Então essa foi uma experiência fenomenal nessa época, isso já tem quase... Cara, mais de 20 anos isso, eu nunca vou me esquecer disso. Foi uma experiência sobrenatural há 20 e tantos anos atrás. E eu nunca me esqueci disso. Às vezes eu trago como relato para mostrar o sobrenatural de Deus. Quando Deus quer operar, não tem quem possa impedir. Os cultos eram transmitidos lá na televisão daquele homem. Então eu nunca mais me esqueci disso. Então você pode afirmar que você foi o precursor das lives. Olha aí. Olha que loucura, René. É verdade. Não foi nem eu, foi Deus, né? Foi Deus. Porque, cara, como? Explica pra mim, você que tá me assistindo. Isso aqui, milagre não se explica. Não tem como. Não vai ter como explicar. É inacreditável. Esse foi um dos testemunhos. O segundo que eu quero que você conte aqui é justamente também sobre um feiticeiro que levou o tumor de uma mulher. Como é que foi isso? Ah, essa é uma outra história. Gente, lembrando aqui que eu não estou aqui buscando ofender nenhuma religião, tá, gente? Não é interesse. Eu sou apenas experiências que eu estou contando, respeitando todas as religiões, tá bom? Todo segmento. Não é uma afronta a ninguém, não. Tá bom? Se você se sentiu afrontado, me perdoe, mas não é esse o interesse, o alvo. Essa questão aí foi de um pai de santo, ele começou a ir na igreja, porque a esposa dele, ela era evangélica e era membro da nossa igreja. E um dia ela convida ele. Falou, amor, vamos lá, você precisa ver, essa igreja não é como as outras que proíbe tudo. Essa é uma igreja mais livre. Você está acostumado, de repente, ter visto aí muita gente que aqui na cidade tinha muita igreja que era fechada no uso e costume, né? E aí ele foi lá. Ele chegou na segunda-feira, bem na segunda-feira, Eliseu Mendes fazendo corinho de fogo. Pensa. Ele se apaixonou pela igreja, viu aquela movimentação da igreja e ele começou a frequentar. E ele começou a relatar que estava gostando muito da igreja, que estava sentindo paz naquele lugar e até que por último ele estava quase entregando a vida dele para Jesus já. Eu cumprimentava ele, encontrava ele no culto. A paz do Senhor, meu querido. Ele já começava a dizer a paz, sabe? E aí ele me chama particularmente um dia no culto, lá atrás nas cadeiras do fundo assim da igreja e disse para mim, eu queria que você fosse fazer uma reza, ele falou para mim, lá na casa de uma amiga minha. Ela tem câncer no seio e ela já está quase em fase terminal, porque o câncer já começou a descer para outras partes do corpo, enfim. Mas
Eu preciso que você vá lá. Nós já levamos ela nas nossas reuniões, já fizemos tudo o que fizemos e não tivemos resultado. Eu estou com medo dela morrer. Eu disse, vou sim. Aonde que é? Ele disse, em tal bairro, em tal... O senhor vai comigo? Eu vou te levar lá, é minha amiga. Eu disse, então vamos lá. Chegamos lá. Quando eu cheguei, a mulher estava sentada numa cadeira de rodas, que eu olhei para ela, um seio dela, sem brincadeira, estava dessa altura assim, e o outro mais baixo. Esse aqui estava quase estourando. Era um tumor maligno e ela já muito magérrima, sabe? Já sem cor, assim, uma cor já pálida. Se via o espírito da morte já na vida daquela mulher. Aí eu cheguei lá e falei para ela, a senhora acredita que eu vim aqui, trazido por fulano de tal, por um propósito de Deus para um milagre para a sua vida? Ela disse, é só um milagre que eu espero, porque eu já recorri a todo mundo aí, não teve jeito. Eu disse, pois é, esse abnegado homem de Deus me trouxe aqui. E eu vim aqui para orar pela senhora e dizer para a senhora que a sua dor vai embora hoje, porque ela gemia praticamente 24 horas de dor. Eu disse, olha, se Deus não quiser lhe curar hoje, a gente respeita a vontade de Deus. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, se ele não lhe curar aqui, pelo menos a dor ele tira hoje. Ela falou, se ele não me curar não tem problema, eu só não aguento mais ficar com essa dor. Eu disse, então é agora. Aí eu pedi para ela colocar a mão no seio, ela pegou a mão e colocou no seio dela. Eu vim com um dedo e coloquei em cima da mão dela e disse, tumor, pela autoridade conferida, no nome de Jesus, eu estou dando uma ordem para você em nome de Jesus, some agora. A mão dela foi fazendo isso, ó. O peito, ele diminuiu, deixando na mesma forma que o outro. O câncer, naquela hora, foi-se embora da vida dela. Passado 2, 3 dias depois, era dia de culto na igreja, ela foi para a igreja, entregou a vida dela para Jesus. E ela ainda ficou viva alguns meses e depois partiu. Mas partiu sem o tumor e sem dor. E levou Jesus com ela. Entregou a vida dela para Jesus. O propósito de Deus eu não posso de jeito nenhum colocar como objeto de discussão, porque o propósito é dele, não é meu. Então, se ele achou por bem levá-la, a gente respeita essa soberania de Deus, mas foi fantástico. Deus é maravilhoso. Fantástico. Glória. Que experiência, hein, meu amigo? Você tá de brincadeira. Impossível, mano. Deus Impossível. é bom demais. Eu amo esse quadro de testemunhos aqui com o pastor Elias, que é demais. É inexplicável. E agora, para encerrar, para fechar com chave de ouro, uma perninha da criança. O que aconteceu com essa criança? Essa aí é de uma irmã e eu amo muito ela. Hoje ela nem no Brasil está. Ela está na Europa e ela tinha um filhinho dela e esse menino ele não andava. Ele tinha... nasceu com uma anomalia, ele não podia andar. E uma das perninhas dele era curta, bem curta. E uma certa feita na igreja, a gente ali conversando, ela questionando as questões do filho, né, que Deus podia fazer um milagre e que algumas vezes ela estava tão entristecida por conta daquele caso e tal. E eu, naquela conversa com ela, eu disse para ela assim, olha, você precisa entender que a vontade de Deus é soberana. Se ele quiser curar, ele vai curar. Ele pode fazer um sinal de maravilha, operar aqui maravilha no teu filho, assim como ele de repente não queira fazer. A gente precisa respeitar a vontade dele. Você não pode ficar nessa dúvidas, algumas vezes colocando Deus na parede. Foi a nossa conversa naquele dia. E eu disse para ela, mas Deus vai mostrar para você qual é o poder dele, que se ele quiser, ele tira essa criança daí. E se ele não quiser, ele não tira. A vontade é dele. Aí eu disse, deixa eu orar por ele. Ela ficou olhando assim e disse, tá bom, pastor, pode orar. Eu coloquei as mãos nas perninhas dele e disse, Senhor, mostra o teu poder para ela. Se o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Se o Senhor quiser deixar ele aí, o Senhor deixa. Se o Senhor quiser dar vida para ele, o Senhor vai dar vida para que ele cresça, mas cresça normalmente. Se o Senhor não quiser, a gente respeita. Mas mostra para ela o que o Senhor pode fazer. Sana a dúvida dela agora. Quando eu falei isso, a perninha que era curta cresceu na hora. Ela olhou e ficou desesperada, começou a gritar. Aí eu disse, essa é uma manifestação da glória de Deus para você entender que se Deus quiser fazer, ele faz. Agora, se ele não quiser,
tudo é para a glória dele, é para a manifestação da glória, do nome dele. Então, deixa Deus fazer. Se ele quiser, ele vai fazer. Amém? Você entende que a soberania de Deus está acima da tua vontade? Ela disse sim. Quando nós terminamos ali a nossa fala, a perna que cresceu voltou novamente ao mesmo lugar de antes. A criança não andou. Mas ela viu a vontade de Deus. Se Deus quisesse fazer, ele fazia. E mostrou na hora o seu poder para ela. Aquilo foi para mim extraordinário, porque eu falei, Senhor, a gente respeita a tua vontade. Se ela não entendesse aquilo ali, e hoje essa criança está na glória com Jesus. Foi tremendo. E é isso aí. A gente vai falar o quê pra você? Sem mais. Eu preciso ir pro monte. Hein? Antes, o pastor tem Preciso pro oração monte. no monte agora, a gente tem que encerrar o programa. E se glória. você tem alguma coisa pra contestar, mas por que Deus não... Daí não é pra mim que você tem que perguntar. Daí você eu tem te que... dou o endereço. Né? Nova Jerusalém Celestial. Pergunta lá. que os desígnios é lá. Gente, episódio fantástico esse de número 80. Vou liberar o pastor agora que ele vai pra uma vigília. Tem que dirigir a vigília lá. Mas não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu recado, seguir o pastor no Instagram, porque o Instagram dele tá aqui na descrição. Tudo isso por quê, rapaziada? É necessário. É necessário, pastor. Tamo junto. Supipa, meu. Aí não tocou a música dessa vez. Ah, é isso aí, é necessário. Valeu. É necessário, necessário, é necessário, necessário.